Voltamos. Agora vamos falar da página 128. Essa página 128 fala sobre retas paralelas e retas concorrentes. Não sei se você já ouviu essas duas palavras. Então você pega o seu marca-texto, que a gente vai usar já já. Começando aqui a leitura. Nas páginas de abertura desse capítulo, vimos que barras paralelas é o nome de um aparelho utilizado na ginástica artística masculina, que é esse aqui, ó. O nome desse daqui já é barras paralelas porque elas estão paralelas, olha, uma em frente à outra. Elas não se cruzam, elas só estão paralelas, estão na mesma direção. Aí agora aqui, ó. Nesse aparelho, as duas barras principais não possuem ponto em comum. Você vai marcar isso. Nesse aparelho, as duas barras principais não possuem ponto em comum. Continua marcando. Ou seja, marca. Não se cruzam. Retas paralelas, elas não se cruzam. Elas ficam, olha, uma próxima à outra, mas elas não se cruzam. Quando elas se cruzam, elas se chamam de concorrentes. Pois, continua marcando aqui, tá? Pois permanecem sempre na mesma distância uma da outra. Essas barras nos dão ideia de retas paralelas, ou seja, marcou esse parágrafozinho todo aqui. Essas retas são retas paralelas, elas não se cruzam, tá bom? Agora aqui embaixo, veja a representação de duas retas paralelas entre si. Então, aqui, ó, tem uma reta e a outra. Tem uma... Então, esse Dzinho que tá aqui no meio é a distância que tem uma da outra. Esse D indica distância, tá bom? Aí vamos ler o que tá escrito aqui, ó. As retas T e V são paralelas. T, essa vermelhinha, e V, azulzinha. São paralelas entre si. Elas não se cruzam, ou seja, não têm pontos em comum e permanecem sempre à mesma distância uma da outra. Elas começam e terminam, né, na mesma distância uma da outra. Agora vamos para a parte aqui de baixo. Olha, a gente vai marcar tudo isso aqui também com o nosso marca-texto, tá? Eu vou lendo e vou marcando. Quando as duas retas possuem um único ponto em comum, dizemos que essas retas são concorrentes entre si. Observe a representação de duas retas concorrentes. Então, a gente sabe que as de cima, as paralelas, elas não se cruzam, elas não têm ponto em comum, elas têm uma distância uma da outra. Agora, essas duas, elas são concorrentes porque elas têm um ponto em comum. É quando elas se cruzam, aqui, ó, elas se encontraram. Então, elas são concorrentes. Olha aqui, ó. Esse ponto em comum aqui no livro foi dado com a letra A. As retas R e S, R é vermelha, S é azul, são concorrentes entre si. Elas se cruzam em um único ponto. Esse ponto comum é chamado de ponto A, ó, letra A. Essa letra também é maiúscula, tá bom? Então a tia Flávia tirou aqui também. Existem também outros nomes de outras retas que o livro aqui não tratou. Mas é bom que vocês saibam, ó. Tem a linha horizontal, aqui ó, ponto A, B. Tem essa daqui que é a inclinada, olha, ela tá de ladinho. E essa daqui é a vertical, que está em pé. Então vamos lá. Essa daqui, ela está horizontal, está na horizontal, não é isso? Quando eu faço isso, ela está inclinada. E quando ela está em pezinho, ela está na vertical. E essa daqui, quando ela se cruza, ela é concorrente. Quando ela está assim, ela é paralela. Tá legal? Aqui também tem exemplos, olha. Retas concorrentes possuem um ponto em comum, pois elas se cruzam. Ó, concorrente e concorrente. Aqui é o ponto, ó, onde elas se cruzam, é o ponto comum, tá bom? O segmento de reta, ela é limitada por dois pontos de reta. Essa daqui é um segmento de reta, ó, A, B. Já a semirreta possui uma origem, mas é limitada em outro sentido, isso é, possui um início, mas não tem um fim. Isso a gente está só relembrando sobre segmentos de reta, tá bom? Muito bem.
Daqui a pouco a tia Flávia volta para estar explicando o exercício para vocês.